Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindo, Renato Beginski, meu convidado hoje. O Renato, que é gerente de captação de recursos do movimento Standing Together desde 2022. Ele estudou Relações Internacionais na PUC de São Paulo e fez mestrado em Administração de ONGs e Liderança na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele é paulista, vive em Israel há 6 anos. Antes da gente começar a conversa, eu lembro que através desse QR Code que está aí na sua tela, você pode fazer a sua colaboração com o Instituto Brasil-Israel. Renato, antes de mais nada, é um prazer estar contigo aqui. Prazer é meu, Leila. Renato, vamos começar com o básico. O que é o Standing Together e como é que ele foi criado? O Standing Together é um movimento social aqui em Israel, que ele promove a parceria de cidadãos israelenses, tanto judeus quanto palestinos, a fim de não só criar uma nova, assim, juntar todas as pessoas ao redor de interesses comuns, que são geralmente interesses que são relacionados à paz, igualdade, justiça social e justiça climática. Mas eu acho que eu conseguiria sair um pouco dessa definição mais clássica e definir em poucas palavras que a gente quer ser um movimento de base que quer mostrar que grande parte das pessoas aqui em Israel tem os mesmos interesses. Então, no fim das contas, as pessoas podem estar divididas entre etnia, religião, idade, onde mora, não importa onde seja, mas no final as pessoas querem morar, ter segurança, morar num lugar que seja pacífico, ter uma condição de vida boa, ter oportunidades iguais. Então, eu acho que isso é o que mais mostra é o que mais reflete o movimento e essa necessidade de na qual ele foi criado, né? Porque também foi algo muito espontâneo que aconteceu para a criação do movimento. E em termos de perfil, né, desses integrantes e apoiadores, quer dizer, quantos são palestinos, quantos são judeus, como é que fica a divisão entre mulheres e homens, o perfil etário também, tem muitos jovens, por exemplo? É um movimento bastante jovem. Nós somos um movimento que a gente conta hoje com 5 mil membros do movimento que são residentes aqui em Israel. Esses membros eles têm um poder de voto para eleger a nossa liderança. Então, na nossa liderança, sim, a gente tem uma paridade de 50-50 para judeus e palestinos, homens e mulheres, mas na questão dos membros em si, é bem diverso, é bem diverso. Tem bastante gente que mora em Tel Aviv, em Haifa, em Jerusalém, que são as maiores cidades daqui, mas também tem bastante gente que mora em outras localidades. É bem diverso mesmo. Como é que fica apoio, por exemplo, da comunidade internacional, os judeus da diáspora? Tem apoiadores de vocês, simpatizantes mundo afora? Bastante, bastante. A gente, principalmente depois de outubro, né, que começou a guerra, a gente viu como se fosse um surgimento espontâneo de grupos, tanto principalmente na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e na Europa, que são apoiadores do movimento. E também a gente tem hoje em dia uma rede de membros que também contribuem mensalmente com o movimento, chamado Amigos do Standing Together, que são pessoas também, grande parte na diáspora nos Estados Unidos e Europa. Ainda não vi nenhum na América Latina, mas eu tô cruzando os dedos que vai ter em breve, que contribuem com o movimento, e também a gente divide com eles outros tipos de conteúdo mais exclusivo assim da nossa liderança, ou de posicionamentos do movimento. Bom, atualmente vocês defendem a saída das forças de defesa de Israel de Gaza, a libertação dos reféns, a reconstrução da faixa de Gaza. Vocês percebem um aumento do impacto dessa reivindicação tripla junto à sociedade israelense à medida que o conflito se estende, ou justamente o contrário, tem resistência ao que vocês defendem? O que vocês percebem?
Eu acho que é uma pergunta muito boa, Leila, porque, assim, nós, por sermos um movimento que não somos um movimento que é só de judeus ou só de palestinos, a gente acho que o legal, assim, da nossa formação é que a gente consegue abraçar a dor e ver um pouco da perspectiva do que está acontecendo dos dois lados. E o que está acontecendo hoje, assim, não dá para continuar. Assim, tanto a questão dos reféns, não dá para os reféns continuarem lá, eles sim têm que voltar para casa. Mas ao mesmo tempo, não adianta o Estado de Israel continuar com essa operação, que assim, a gente já está há 4 meses em guerra. É, muitas pessoas, muitos civis palestinos estão morrendo e acaba sendo muito claro que, sei lá, nos últimos 2 meses de guerra, a operação militar trouxe 2 pessoas de volta para casa, enquanto em 4, 5 dias, com um acordo de troca de reféns, quase 50 voltaram. Então, assim, é, os fatos falam por si próprios, assim, sabe? Então, a gente sim defende que tenha um acordo que parem as hostilidades em Gaza, que os reféns voltem, e não assim, é uma coisa que acaba sendo relacionada, né? Porque não adianta a gente pensar numa segurança para os israelenses, enquanto as condições de vida dos palestinos em Gaza não é boa, porque eles também não vão só aceitar que não tá bom para eles. Então, a gente parte do nosso trabalho para o público israelense, que enfim, para o público que a gente conversa, sim mostrar que é tudo relacionado, tanto as condições de segurança para as pessoas em Gaza ou para as pessoas na Cisjordânia, diretamente direto com as nossas condições de segurança aqui em Israel. A gente está numa semana em que a imprensa israelense, né, reportou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse para os próprios negociadores não participarem mais das negociações em Cairo, exatamente por um novo acordo, ou um acordo que pode ser efetivamente o acordo, né? Isso deixou furiosas famílias de reféns e estão se posicionando quanto a isso. Como é que o Standing Together está vendo essa situação? Eu acho que isso reflete muito da situação do próprio governo e da situação do próprio Netanyahu como chefe do governo, né? Porque, por um lado, ele tem os membros da extrema-direita que já ameaçaram várias vezes que, se tiver qualquer tipo de acordo, eles saem do governo, e aí o governo cai. E, assim, tem muita. Nossa, me desculpa, fugiu a palavra. Muita pesquisa em noticiário, nos jornais, falando, mostrando intenção de voto, e já é claro que o Netanyahu não vai ser reeleito. E então ele não quer desagradar essa base extremista do governo dele, mas, por outro lado, ainda tem reféns em Gaza, reféns israelenses. As famílias estão fazendo uma pressão muito forte. As organizações da sociedade civil também estão fazendo uma pressão muito forte. Então, nós, como organização, a gente sim defende que um acordo seja feito, porque, assim como eu disse antes, acaba sendo a maneira mais fácil, assim, mais segura, que as pessoas vão voltar sãs e salvas para casa. Mas eu acho que acaba sendo um interesse pessoal do Netanyahu e do governo dele de não aceitar e contra toda a pressão, tanto aqui de dentro quanto de fora dos Estados Unidos e Europa. O jornal Washington Post, ele traz o seguinte: Estados Unidos e países árabes estariam preparando um plano detalhado exatamente para ser apresentado nos próximos dias, um plano que teria o objetivo de acessar as hostilidades, não busca solucionar pontualmente a guerra atual, mas ele quer abordar
várias questões, então tem um cronograma com prazos exatamente para o estabelecimento de um Estado palestino. Então, é uma ideia que é ambiciosa e tratando de várias questões, por exemplo, Jerusalém, que sempre foi um ponto ali de discussão, né, nos próprios acordos de Oslo, como é que isso ia ser resolvido, a retirada de assentamentos judaicos da Cisjordânia, a criação de um governo com um aparato de segurança, enfim, então tem uma série de aspectos aí nesse plano, e é algo que vocês veem com bons olhos, porque eu imagino que no médio e longo prazo, o objetivo de vocês, qual é? É o estabelecimento de um Estado palestino? Explica para a gente. Sim, o que a gente vem defendendo agora é um acordo bilateral de cessar-fogo, que ele sim venha a ser sucedido por negociações políticas de paz, porque, de novo, todas essas acaba sendo uma coisa que leva a outra. Então, agora a gente tem esse conflito, o conflito tem que parar, mas não adianta a gente voltar para o status quo que acontecia aqui no dia 6 de outubro, porque no dia 6 de outubro, ainda assim, a gente tinha, no 6 de outubro e antes, né, durante todo o ano de 2023, o bloqueio a Gaza, então, assim, as condições de vida das pessoas que moravam lá também já não eram boas condições de vida, e mesmo das pessoas da Cisjordânia, que estavam com muitos casos de violência, tanto por parte de colonos judeus que moram em assentamentos ilegais, até mesmo pela lei israelense na Cisjordânia. E sem dúvida, assim, isso a gente também sabe até mesmo do Brasil, que quando tem um vácuo do poder por parte do governo, outros tipos de forças ocupam esse vácuo. Então, nós como movimento, a gente sim defende a criação de um Estado palestino, porque uma vez que tenha um Estado forte, que consiga prover para as pessoas o que elas precisam, com questão de qualidade de vida, emprego, saúde e segurança, isso também quer dizer que isso vai ser refletido para nós aqui em Israel também. Então, com certeza. O que você acha do objetivo militar israelense declarado repetidamente, né? Que é encontrar o líder do Hamas e aí assinuar vivo ou morto? Assim, eu acho que, assim, eu concordo, primeiro de tudo, que o Hamas é um grupo terrorista. Eu acho que isso não tá em questão. Mas eu acho que, para além do grupo específico do Hamas, o Hamas ele é uma ideia. Ele é uma ideia que representa muito essa resistência de muitos anos e de geração após geração de violência, e acho que principalmente de violência de um povo contra o outro. E não só, eu não falo isso só como sendo unilateral, mas, enfim, de toda a relação que acontece aqui. Então, hoje o Sinwar ele é o líder do Hamas. Se Israel encontrá-lo vivo ou morto e, enfim, levá-lo a um julgamento ou o que quer que seja, vai surgir outro líder do Hamas. E se ok, destruírem o Hamas completamente, daqui a um tempo vai surgir uma outra organização, se nada for feito. Isso acaba sendo uma resposta muito paliativa e não indo para a raiz do problema, que é exatamente isso, de dar condições humanas para os palestinos deles poderem viver a vida deles. Porque, no final das contas, se fizerem uma pesquisa ou perguntar para algum, não hoje, porque, enfim, a gente está numa situação de guerra, mas antes, no ano passado, se perguntasse para uma pessoa comum, não necessariamente a primeira resposta da pessoa seria destruir os judeus. Talvez até fosse, mas em grande parte das pessoas seria: eu quero que o meu filho tenha uma boa educação, eu quero poder comprar uma casa, eu quero ter acesso, não sei, a tal produto, que são preocupações de uma vida cotidiana. Então, acontece muito que tem muito essa retórica do próprio governo
israelense de mostrar de fazer essa desumanização do outro, e meio jogar tanto os israelenses contra os palestinos, quanto vice-versa, o que no final acaba não sendo interesse de ninguém da população geral. Bom, vamos falar um pouco dessa expectativa a respeito de Rafah, né? Porque o Rafia, com que apreensão o movimento Standing Together está aguardando aí o desenrolar das operações militares por lá? Bastante apreensivos. A situação lá, como tá saindo na mídia internacional, tá bem complicada. Tem muitos refugiados internos palestinos residentes de Gaza que estão em Rafah, e é muito complicado. Tanto a questão dos próprios 2 reféns israelenses que foram resgatados pelos soldados. Logo depois que saiu isso na mídia aqui israelense, soltaram que mais de 100 pessoas foram feridas, enfim. Então, quando tem uma concentração muito grande de pessoas no mesmo lugar, como uma operação militar, o risco de pessoas serem mortas é muito alto. Então, bem apreensivos. E a questão do norte, né? Assim, a gente tem acompanhado aí ataques agora de Israel no Líbano, deixando mortos. Houve também uma integrante do exército israelense que foi morta por um ataque atribuído ao Hezbollah. E como é que vocês estão vendo o desenrolar dos acontecimentos por ali? Também com um pouco de tensão, porque de novo, eu acho que abrir uma segunda frente de guerra não é algo que ajudaria a colocar um fim para o que está acontecendo agora. Mas no final das contas é isso. Nós estamos sendo comandados por um governo que não necessariamente leva o interesse da população no sentido de atingir uma paz, e mais por interesses próprios. Então, a gente também está apreensivo de fazer pressão no nosso governo e mudar enfim, falar com o público interno israelense para ter uma mobilização mais nacional para pressionar o nosso governo. A gente está fazendo. Renato, o movimento BDS ou BDS, que propõe sanções, boicote e não investimento, né, em Israel, eles fazem críticas a vocês. Vocês incomodam. Por que vocês incomodam? Como é que vocês veem essas críticas? E aí, já emendo e te pergunto também se vocês incomodam também a extrema-direita israelense, ultranacionalistas. Como é que são essas críticas que possivelmente vêm de lados diferentes? Acho que faz mais ou menos umas 2 semanas 3 semanas que o BDS soltou uma nota contra o Standing Together, falando que nós somos um movimento que que nós normalizamos a existência do Estado de Israel, e a gente pratica, eu não sei a tradução desse termo para o português, mas whitewashers, que também, enfim, acaba sendo um pouco como normalizadores. A nossa liderança palestina, membros palestinos da nossa liderança soltaram uma nota, ao meu ver, muito boa, rebatendo isso do BDS, enfim, mostrando que assim, nós somos um movimento misto de judeus e palestinos, que a gente está a gente está avançando a paz e tentando trazer paz. Então, assim, no final das contas, o que adianta esse tipo de nota? E, assim, tem muitos outros movimentos que também são considerados movimento de esquerda aqui de Israel, que também já entraram nessa lista e depois saíram. Então, assim, eu acho que uma outra coisa que vale acrescentar nisso é que
esse movimento essas notas do BDS, ela foi soltada só em inglês e não em árabe. Então, eu acho que também fala muito qual que é o propósito disso, sabe? Que acaba indo muito mais para um público que está nos Estados Unidos ou na Europa e menos de um público que está em Jerusalém Oriental. E é muito engraçado ver isso também, Leila, que você comentou, de que a gente recebe críticas tanto desse lado palestino, que falam que a gente é normalizador, quanto da extrema-direita, falando que nós somos traidores. Assim, se eu te falar a quantidade de e-mail que a gente recebe de pessoas falando vão para Gaza, vocês são traidores, enfim, outras coisas que não, enfim, que não ajudam ninguém. E é isso, eu acho que no final também a gente sabe que quando a gente assim, esses grupos extremistas, principalmente da extrema-direita israelense, eles acabam sendo incomodados, eu acho que mostra que a gente está meio no caminho certo, assim, sabe? Porque assim, no final nós somos um movimento que a gente tenta avançar paz, igualdade, justiça social, assim, eu acho que a grande parte das pessoas quer isso no fim. São sim valores positivos, de que só acrescentam. Então, eu acho que acaba mostrando que a gente está no caminho certo. Com que outros movimentos vocês estão de mãos dadas? Me vem à cabeça, por exemplo, o Women Wage Peace. E esses seriam deles e que outros? Sim, a gente faz parte de uma coalizão muito grande não só uma coalizão, mas a gente atua com vários outros movimentos, tanto o Women Wage Peace, quanto os outros movimentos da esquerda, assim, aqui em Israel. Tanto aqui na época dos protestos que estavam tendo semanalmente, a gente fazia parte do bloco contra a ocupação, que é o Gush Neged HaKibush, que era uma parte de movimentos que enfim, eram abertamente contra a ocupação israelense nos territórios e protestavam juntos na mesma parte da Kaplan. E me conta uma coisa, como é que é a interlocução de vocês com vozes palestinas abertas ao diálogo, mas que não são integrantes do movimento? Me ocorre, por exemplo, o analista político Ahmed Fouad Al-Hatib, que eu entrevistei aqui para o IB na semana passada, e ele seria um exemplo, e que outras vozes palestinas a favor da paz, do diálogo, estão conversando com vocês? É engraçado você comentar o nome dele, porque a pessoa que é responsável pelo nosso conteúdo em inglês, ela também conversou com ele há umas 2 semanas, então é isso, a gente sim tem um bom diálogo com as palestinas, acho que eu diria tanto em Israel quanto fora, que sim são a favor do diálogo e sim são a favor de produzir algo positivo aqui. Uma das nossas líderes palestinas, o nome dela é Sally Abed, e ela faz parte da liderança aqui do Stand Together já faz uns 4 anos, e ela ela é entrevistada em vários podcasts no Jewish Currents, ela tem um podcast que chama The Groundwork, que é em parceria com a ALMAP, que também é uma organização de Aliança de Paz do Oriente Médio, se não me engano, é a tradução. E, enfim, a gente também está. A gente sim tem boas relações com essas vozes, porque no final são parceiros que também promovem a nossa mensagem. E do lado judaico, quem são as vozes hoje importantes, na tua opinião, dentro e fora de Israel? De novo, nos Estados Unidos tem eu acho que ele é jornalista, o Peter Beinart, e, enfim, ele também faz, ele é um parceiro muito próximo nosso. Nessa última visita que a gente fez nos Estados Unidos, a gente conseguiu, enfim, encontrar com pessoas que não são necessariamente da comunidade judaica, mas sim também tem uma boa relação, como a
a deputada AOC. A gente tem boas relações também com a comunidade judaica, principalmente nos Estados Unidos, que tem muito apoio de pessoas que são dessa ala mais, eu diria, mais moderada, alinhada a uma esquerda que sim quer ver paz aqui em Israel. Vocês falam sobre essa mensagem. Olha, a gente é diferente, tem, digamos, lugares de fala diferentes, mas a gente quer a mesma coisa, a gente quer a paz, a gente quer a convivência harmoniosa para todo mundo, a gente quer uma reconstrução, uma forma de coexistir. E vocês têm como objetivo fazer essa mensagem se espalhar e furar a bolha até, e não ficar apenas conversando dentro da comunidade judaica, dentro da comunidade árabe progressista. Existe esse objetivo até de comunicação por parte de vocês? Sim, existe. Principalmente depois do que começou a guerra, a nossa principal campanha a tradução é só paz trará segurança, e aí vem junto com uma segunda frase que é: aqui tem 7 milhões de judeus, 7 milhões de palestinos, e ninguém vai para lugar nenhum. E então a gente sim tem que pensar numa solução, porque não é solução falar que todos os judeus saiam daqui ou que todos os palestinos saiam daqui. Então, e principalmente depois da guerra, a gente tem recebido muitas mensagens de pessoas que estão realmente fora dessas bolhas, que estão principalmente nos Estados Unidos, de uma área específica da comunidade judaica, ou mesmo de uma área mais progressista da comunidade, enfim, da comunidade muçulmana, ou mesmo cristã, mas árabe. Tem perguntado para a gente o que a gente, enfim, o que achamos com relação a questões, se a gente quer participar de entrevistas, se quer participar de eventos virtuais. E só para te dar um exemplo de um dos eventos que aconteceu, um desses grupos do Standing Together em Toronto, que também foi criado organicamente por pessoas logo depois do 7 de outubro, fizeram um evento com parte tanto da comunidade judaica quanto da comunidade muçulmana e principalmente palestina em Toronto, para assim, eles trouxeram os nossos co-diretores para falar sobre sobre o movimento e o que a gente acredita, mas para mostrar mais como nós como um exemplo de, ok, se eles fazem coexistência, ou se eles pensam em alternativas para trabalhar em Israel, por que a nossa comunidade aqui em Toronto ela está dividida? E como que a gente pode usar eles de exemplo para aplicar no nosso local? Então, acaba sendo bem interessante ver como mesmo a nossa mensagem e essa mensagem mesmo de parceria e solidariedade, enfim, ela pode ser replicada em muitos lugares. Vocês são ouvidos por esse governo, ou é possível ser ouvido por esse governo que tem entre seus integrantes Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir e por aí vai? Eu acho que não. Porque eu acho que eles estão muito. Eles só falam para a base deles, e quando eles falam coisas que são absurdas e. Enfim, frases absurdas que nem merecem ser repetidas, mas eu acho que a gente sim fala com grande parte do público daqui, o público interno de Israel, que mesmo a gente percebeu que mesmo comparando lugares que a gente fazia atividades antes da guerra e depois do começo da guerra, a gente sim começou a adentrar em várias cidades mistas aqui em Israel. Porque o que acontece aqui é que tem muitas cidades que são predominantemente palestinas ou predominantemente judaicas. E tem algumas cidades, como Haifa, por exemplo, que é uma cidade que tem tanto a sua parte de população judaica como a sua população árabe. E a gente começou a fazer atividades em outras localidades, assim, como a cidade de Lud, a cidade que é perto do aeroporto, a cidade de Ramle, que também é aqui na região central, que são também lugares que antes de começar o conflito
não tinham atividades do Stand Together, não tinham pessoas que estariam dispostas assim, vamos conversar com os nossos vizinhos e propor algo que seja solidário juntos, mas que depois da guerra, por acontecer essa distensão e essa necessidade de, ok, a gente precisa achar uma solução, sim, o nosso movimento conseguiu adentrar, assim, sabe, nesses lugares que antes a gente não tinha acesso. E como é que você vê hoje a situação do governo, a situação política, né? Você já tangenciou aí esse assunto, mas considera-se que, por exemplo, Benny Gantz, né, tem tido um papel ali mais frágil ou insosso, digamos assim, nesse gabinete de guerra do que poderia. O Gadi Eisenkot também estaria decepcionando. Então, como é que você está vendo a situação hoje? Eu acho que, assim, eu espero que esse governo não continue muito mais tempo e eu também acho que ele não vai continuar. Eu acho que o Benny Gantz ele entrou no governo muito para mostrar que ele estaria de um lado mais republicano, né? De vamos colocar as nossas diferenças de lado, porque estamos em guerra, mas eu acho que ele, para que aconteça alguma coisa, ele também tem que dar um passo. E também é esse passo dele que tá faltando, porque o fato dele também estar no governo acaba dando uma legitimidade muito grande para o governo, porque no final, hoje, a partir das pesquisas que fazem nos canais de televisão aqui, ele seria o candidato mais bem votado. Então, o fato dele estar no governo e não tomar decisões, posições firmes contra essa ala mais extremista do governo, do próprio governo do Netanyahu, do Smotrich ou do Ben-Gvir, também eu não sei até que ponto ajuda. Assim, ajuda porque dá uma certa estabilidade para o país, mas no momento que o país não tem um objetivo claro para terminar essa guerra e para pensar de fato no dia depois e trazer soluções mais concretas, então a gente para pensar do que adianta tanto se tomar essa posição, sendo que não, para não ter um resultado tão claro. Você acha que o Bibi Netanyahu vai tentar esticar essa guerra até as eleições americanas, na esperança de ter o Donald Trump de volta à Casa Branca? Eu acho que ele vai tentar. Eu acho que ele vai tentar e por ele não. é, ele vai jogar, vai usar todas as fichas até para ficar no poder até o último momento. Eu não sei se com relação ao Trump e enfim, as relações americanas, eu imagino que a pressão da família dos reféns, ou mesmo a pressão financeira dos Estados Unidos parar de financiar essa guerra pode trazer aqui em Israel. Acho que eu imagino que a guerra não. Eu também espero que a guerra não continue até o final do ano, mas eu acho que por parte do governo eles vão até o fim. Porque o Bibi Netanyahu ele também sabe que no momento que ele não está no governo, ele não tem foro privilegiado e ele também está respondendo por processos nos tribunais aqui e ele pode ser preso a qualquer momento. Na visão de vocês, qual é o melhor cenário para o dia seguinte, digamos assim, à guerra, né? Como reconstruir Gaza, como garantir a segurança? Uma força internacional seria o melhor caminho? Qual é o cenário ideal, se fosse possível, ser definido por vocês? Eu acho que o nosso foco agora está realmente em parar a guerra. Em parar a guerra e trazer os reféns de volta. Eu acho que nós, como movimento, a gente sim defende, como eu falei, a criação do Estado palestino, e eu imagino que para isso sim deve ter tenha que ter uma ação conjunta da comunidade internacional para ajudar, porque eu acho que tanto por parte do atual, né, do governo israelense, isso também não é algo que tá na pauta de acontecer ou no querer deles também. Mas sim, mas nós como movimento agora, o mais importante é que as hostilidades parem e os reféns voltem para casa.
E fala-se num papel que pode ser decisivo da autoridade palestina. Por outro lado, a gente tem uma autoridade palestina enfraquecida, Mahmoud Abbas já muito idoso. E vocês veem, de 7 de outubro para cá, algum tipo de renovação na autoridade palestina, a ponto de poder ter a autoridade palestina como um interlocutor decisivo numa eventual, e a gente espera que aconteça, reconstrução da faixa de Gaza? Esperamos que sim. A questão é que a autoridade palestina ela também não está enfraquecida por acaso. Também acaba sendo um processo de anos dos governos Netanyahu do passado para sim enfraquecer a autoridade palestina até chegar a esse ponto. Não também colocando só a responsabilidade no governo de Israel, acho que também são outros fatores internos que levaram a isso, mas eu acho que o fato da autoridade palestina já ter uma estrutura governamental, ela com certeza ajudaria em termos práticos, mas também daria algum tipo de legitimidade, pelo menos no campo internacional, para essa reconstrução de Gaza. Quão preocupante para vocês é a situação na Cisjordânia e quão preocupante é o fato de haver tantos colonos que foram armados, tiveram acesso a armas de 7 de outubro para cá? É bem preocupante e eu posso falar que eu acho que o mais preocupante é que isso é pouco falado na mídia aqui. Então, assim, a gente sabe que do mesmo jeito que os reservistas foram convocados para ir para Gaza, eles também tiveram muitos que foram convocados para irem para o West Bank, e também muitas operações têm acontecido lá. E essa questão, assim, essa questão das pessoas com armas num lugar que já tem enfim, às vezes muitas vezes são assentamentos legais, preocupa, porque não é que antes do 7 de outubro a situação ela estava super pacífica aqui também. No começo de 2023 teve um caso de um pogrom que aconteceu na cidade de Hawara, que foi por parte de colonos israelenses. Então, a situação nesse último ano, um ano e meio, ela já vem um pouco mais tensa por parte dessa violência civil mesmo que acontece nos territórios. Então, conforme o tempo vai passando, isso só. E ainda mais com esse governo que também incendeia mais o discurso, incendeia mais a própria situação, né? Facilitando a porte de arma para as pessoas, também não ajuda. É muito desafio, né, Renato? E aí eu te pergunto, o que move vocês na defesa da paz, na defesa dessa coexistência? Tem que ter uma esperança também. Eu fiz mais ou menos essa pergunta para o Ahmed Al-Hatib, e então te passo a bola também, né? De onde é que vocês tiram essa esperança, sabendo, inclusive, que possivelmente você conhece gente que morreu em 7 de outubro, conhece gente que foi feita refém, alguma mulher que foi violentada e por aí vai? É uma pergunta muito boa, Leila, mas eu às vezes eu posso te responder que às vezes eu também não sei de onde a gente tira essa força ou essa força mesmo de vontade de continuar, porque tem muitos momentos que é realmente muito difícil, a situação ela não ela desanima, mas no final é o lugar que a gente mora, e assim, e uma coisa que nós como movimento a gente fala bastante, que é essa coisa de ninguém vai para lugar nenhum, aqui acaba sendo tanto a terra natal para os judeus e como um lugar histórico, mas também para os palestinos. Então acaba sendo um interesse comum de transformar aqui num lugar melhor e de transformar aqui num lugar que seja que tenha essa qualidade de vida e que seja um lugar próspero no sentido da vida mesmo. Que seja um lugar que respeite tanto a população judaica quanto a população palestina, e que dê direitos iguais, e que dê as condições de vida para as pessoas terem uma vida próspera aqui. Eu acho que nós como movimento, a gente já
a gente vem defendendo algumas questões sociais desde a nossa incorporação, desde que a gente começou. E eu posso te dizer que, por exemplo, há 3 anos atrás, a nossa maior campanha era aumento do salário mínimo em Israel, que era uma coisa que parecia que não ia acontecer. A gente conseguiu, por coalizões e muito trabalho de campo, fazer com que a gente fazer uma maioria no Congresso para que passasse uma lei preliminar de aumento do salário mínimo. Então, assim, foi aquela coisa de contra todas as chances, a gente fez dar certo. E essas pequenas vitórias, elas são provas para que a nossa esperança ela vai acontecer. Que assim, que a gente trabalhando e a gente mostrando para as pessoas que sim é do interesse delas a paz, e sim é do interesse delas a melhoria de vida, elas também vão se juntar à nossa causa. Então, eu acho que isso é o que move a gente. Para quem está conhecendo vocês hoje, onde é que vocês existem? Imagino que em todas as redes sociais, não sei se vocês têm um site, como é que a pessoa pode contribuir, vende teu peixe. A gente tem nossa página do Instagram em inglês, .together.english. Essa é a nossa página em inglês. A gente tem o nosso site também. O nosso site é standing-together.org /en, que já vai direto para o nosso site em inglês. E tanto no nosso Instagram quanto no nosso site tem nosso link de plataforma. Eu, como que faço parte do departamento de captação de recursos, né? Tem vários jeitos de doar, ou principalmente por cartão de crédito, mas enfim, alguns outros, transferência bancária, PayPal, Apple Pay. Então, qualquer contribuição que a gente conseguir realmente vai fazer a diferença e vai ajudar a gente a continuar com Israel. E nascido no Brasil, é só você, Renato? Só eu. Eu sou o único ainda que fala português aqui da organização, mas eu tenho fé que outros brasileiros ou mesmo latinos se juntem ao movimento em breve. Renato, muito obrigada, viu, por conversar comigo, por esse teu tempo, partilhar esse tempo, as tuas visões, as posições aí do movimento com a gente e com todo mundo que está assistindo aí a nossa conversa. Muito obrigado, Leila. O prazer foi meu. Muito obrigado pelo tempo, pela entrevista, e muito obrigado para todo mundo que também está assistindo aqui. Valeu, até a próxima e bom trabalho para vocês. Obrigada a vocês de casa também pela atenção. Mais uma vez eu lembro que através desse QR Code que você está vendo aí, você pode colaborar com o IB, para que a gente continue promovendo o diálogo e trazendo para conversar pessoas como o Renato. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.